Queridos irmãos, o Senhor nos concede a graça de estarmos aqui na sua casa de volta, primeiro domingo do ano, e que seja um ano abençoado para a glória de Deus. Nós abraçamos aqueles que estão nos visitando, é sempre muito bom tê-los conosco, também aqueles que estão na internet. Deus abençoe a cada um, que essa palavra chegue ao seu coração. Abraçamos aqui nossas queridas irmãs Glória, Santiago, já vimos aqui, nossa irmã Tatiane, suas filhas Isabel e Isadora, e nossa missionária também Isabelle, que está conosco. Que bênção, Deus seja louvado, são muito bem-vindas. Nós tivemos nesses primeiros dias do ano, desde o dia 1º, reuniões de oração, a semana inteira buscando a face de Deus, e foi um tempo muito especial, muito abençoado. Louvado seja o nome de Deus, e que Ele nos desperte como igreja para a vida de oração. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Abra sua Bíblia, capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. É um texto longo, são 23 versículos, então, aprendendo aqui com o pastor Augusto, eu vou ler à medida em que der continuidade à exposição. O tema da mensagem está bem longo, mas ele é baseado no versículo 11 desse capítulo 18, e essa palavra para nós nessa manhã é um chamamento ao arrependimento. E essa é uma palavra de Deus. Converta-se do seu mau procedimento, corrija a sua conduta, corrija as suas ações. Queria ler inicialmente os versículos de 1 a 4. Acompanhe e, por gentileza, mantenha a Bíblia aberta. Deus, agora vamos ler a Tua palavra e rogamos que abras o nosso entendimento, que ilumines o nosso coração e que nos conduzas à verdade da Tua palavra. Que seja uma manhã de conversão, de mudança de vida, de arrependimento e, acima de tudo, que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Versos de 1 a 4, vamos ler juntos esses 4 versículos, queridos. Leamos. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso do oleiro fazia de barro se estragou em suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Até aqui, inicialmente. Quando lemos Jeremias cuidadosamente, nós percebemos que temos nesse livro algumas mensagens de Jeremias, palavras proferidas por ele, palavras do Senhor, que foram proferidas por ele. E nós encontramos também nesse livro o movimento de Jeremias. Ele é levado pelo Senhor para lugares diferentes. Por exemplo, ele já havia sido levado pelo Senhor pelas ruas de Jerusalém. Capítulo 5 fala sobre isso. Andando pelas ruas de Jerusalém para ver se era possível encontrar um justo, alguém que tinha o temor do Senhor. Capítulo 7, ele foi levado até a porta do templo, e ali estava o movimento, as pessoas entrando, e o Senhor mandou que ele olhasse para aquelas pessoas, e lá estavam as pessoas indo para o templo, para o lugar do culto, para o lugar da adoração. No entanto, suas vidas eram irregulares. Elas iam ao templo, mas também adoravam aos ídolos. Iam ao templo e se prostituíam, iam ao templo e viviam vidas pecaminosas. Na verdade, havia uma espécie de superstição. Se nós formos ao templo, tudo irá bem.
E na verdade, como disse o Senhor por boca do profeta Isaías, no capítulo 1, eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. No mesmo capítulo 7, Jeremias é levado para as ruínas de Siló. Siló, um espaço que foi dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor para o culto, mas que por causa do pecado, da desobediência, da transgressão, da dureza de coração, aquele local foi destruído. Agora, dessa vez, Jeremias é levado pelo Senhor para a casa do oleiro. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Jeremias. Nós até cantávamos no passado um cântico: eu quero ser, Senhor amado. Lembram-se? Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E que Deus nos dê a graça de começarmos bem esse ano, queridos, e de continuarmos bem na dependência dEle. E durante todos os dias da nossa vida, crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando esses 4 primeiros versículos, e o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é: Deus é o oleiro e nós somos o barro. Percebam que Jeremias observou o trabalho do oleiro, estava ali na sua arte, moldando o barro, colocou o barro ali no torno e foi moldando, e o texto diz que o vaso que ele fazia quebrou-se, estragou-se. No texto original, a ideia da palavra é corrompeu-se. Essa é a ideia da palavra original, corrompeu-se. E estava ali o oleiro girando o torno com o pé e começando a dar forma, e quando algo deu errado, corrompeu-se. O texto diz que o oleiro então, com habilidade, moldou e formou uma outra peça. E então vem a sequência do texto agora, a partir do versículo de número 5, versos 5 e 6. Assim diz a palavra de Deus: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Primeiro ponto, ele é o oleiro, nós somos o barro. Segundo ponto, esses 2 versículos falam a respeito da soberania absoluta de Deus. Nós estamos aqui na casa de Deus e estamos diante de um Deus que é absolutamente soberano. Ele é absolutamente livre para agir segundo o conselho da sua vontade. Ele é poderoso para fazer o que quiser, segundo a sua vontade, para a honra e a glória do seu nome. Esse é um conceito e é uma doutrina fundamental da nossa fé reformada, a doutrina da soberania de Deus. Deus é absolutamente soberano. Vejam que há uma pergunta aqui no verso 6: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? E quem ousaria responder a essa pergunta com a negativa? Não é? Nem há uma resposta aqui, porque a resposta é absolutamente lógica. Não é? Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser comigo e com você. Ele é soberano. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele exalta e Ele abate. Ele coloca rei, estabelece reis e depõe reis. Ele é soberano. Ele é o Senhor da história. E queridos, quando nós pensamos na soberania de Deus e em todos os outros atributos de Deus, todos eles precedidos pela sua santidade, nós aprendemos
que é necessário andar na presença do Senhor com temor e tremor, porque o Deus soberano é também um Deus onipresente, o Deus soberano é também um Deus onisciente. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe tudo a nosso respeito. A gente pode fazer um papel, a gente pode viver um personagem, enganar as pessoas, enganar a própria família, enganar a igreja, mas a gente não pode enganar a Deus. Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe da nossa vida. Ele é o Deus eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo, Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Por isso o Senhor disse por boca do profeta noutra ocasião: quem dera houvesse alguém que fechasse as portas do templo, porque o ser humano é levado a pensar e se auto-enganar, que simplesmente comparecer ao local do culto, cantar, ler, seguir a liturgia é suficiente. Não, queridos irmãos, é preciso que haja vida no culto. Mas como disse um famoso pregador do passado, é necessário que exista também culto na vida. Vida no culto e culto na vida. Uma vida que seja para a glória de Deus. Deus é Deus. E Ele é absolutamente livre para fazer o que desejar. Nós precisamos entender e precisamos muito da graça de Deus para ter esse conhecimento do Senhor, que é um conhecimento que vai muito além do que informações. É um conhecimento pela própria ação do Espírito de Deus a nos iluminar. É o conhecimento de Deus, como bem falou James Packer, diferente do conhecimento sobre Deus, mas um conhecimento de Deus, porque em suas mãos há poder, em suas mãos há controle, em suas mãos há autoridade, reino, governo, domínio, soberania. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Senhor, Ele é o absoluto soberano, Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Ele é o soberano absoluto e nós somos subservientes. Ele é o Senhor. Isaías capítulo 45, vou ler aqui na versão Ara, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Queridos, essa imagem do oleiro e do barro é duplamente apropriada para falar a respeito do relacionamento pactual de Deus. Ele é o Deus do seu povo. Nós somos feitos de barro e nós voltaremos ao pó. Ele é soberano. O reformador João Calvino, fazendo um comentário desse texto, escreveu: até que sejam levados a saber que estão tão sujeitos ao poder de Deus e que sua condição pode, em um único momento, ser mudada de acordo com a vontade dele, os homens nunca serão humildes como deveriam ser. E aí eu vou novamente ao profeta Isaías, capítulo 29, versículos de 13 a 16. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa, um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor,
e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? E o Senhor diz, boca do profeta: que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Esse texto, queridos, nos fala a respeito da absoluta soberania de Deus. Ele é o oleiro, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da nossa vida. E que Deus nos dê a graça de andarmos no temor do Senhor. Terceiro lugar, nós temos aqui nos versículos de 7 a 11, uma advertência. E eu queria que você atentasse bem para essa advertência do Senhor. No momento em que eu falar a respeito de uma nação, ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se. E aqui o nosso tema: convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Vejam que nós temos aqui nesses versículos uma séria advertência. Deus levou Jeremias até a casa do oleiro, a fim de advertir Israel sobre a ira de Deus e sobre a necessidade de um genuíno arrependimento, de um arrependimento verdadeiro. Jesus, quando contou a parábola do filho pródigo, ele mostra ali o que é um arrependimento verdadeiro. O pródigo, naquela terra distante, caiu em si. Esse é o primeiro ponto: caiu em si. Ele começou a enxergar a realidade. Ele começou a chamar o pecado de pecado, a transgressão de transgressão. Ele não deu desculpas, mas caiu em si. E ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm com fartura, e eu aqui, nessa condição? O que farei? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Vejam a mudança profunda nessa vida. Quando ele saiu de casa, arrogantemente disse ao pai: dá-me a parte que me cabe da herança. Mas agora, quebrantado, planejando voltar para casa, ele diz: eu não sou digno de ser teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Isso é arrependimento. É alguém que diz: eu sou indigno do Senhor, eu sou um barro nas mãos do santo oleiro. Ó Senhor, molda a minha vida, muda a minha vida, conduze-me ao arrependimento. E aqui nós temos uma advertência séria. Primeiro, o texto está dizendo que o Senhor é soberano sobre as nações. Ó queridos, estamos vivendo tantos conflitos e tantas guerras, né? E esses líderes poderosos, eles se consideram os senhores, eles podem fazer, eles têm armas poderosas, eles fazem ameaças, eles desenvolveram armas destruidoras, eles causam pânico, o terror, eles pensam que são soberanos, mas eles não são absolutamente nada. A nação mais poderosa desse mundo é nada diante de Deus. O Senhor diz por boca do profeta Isaías: eis que as nações são perante ele como nada, como um vácuo, como um pingo que cai de um balde. E nos dias do profeta estava se referindo a nações poderosas como a Síria, por exemplo, o Egito, os próprios caldeus. Hoje nós podemos pensar nessas nações poderosas
E o texto diz claramente que o Senhor Deus é soberano sobre as nações. Lá no capítulo 1, versículo 10, quando Jeremias foi chamado pelo Senhor, o Senhor disse a ele que ele havia sido constituído sobre as nações. Ele tinha uma mensagem não apenas para o reino de Judá, mas uma palavra para as nações. E o texto diz claramente que o único meio de escapar do juízo de Deus é com um sincero arrependimento. Quando estava estudando o texto, estava pensando aqui no nosso país, olhando para o nosso país, nossa realidade. E quando nós olhamos para o nosso país, o que vemos, queridos? Ódio, violência, corrupção, racismo, preguiça, injustiça, egoísmo, materialismo, idolatria, imoralidade sexual, famílias arrebentadas. Quando nós olhamos para o nosso país, a nossa realidade, o quadro é desolador. Semana passada estava meditando no livro do profeta Jonas, e o livro do profeta Jonas é um livro que nos enche de esperança, porque os assírios foram um povo tão perverso, cruéis. Eles matavam seus inimigos, torturavam e matavam com requintes de crueldade, eram terríveis. Essa foi uma das resistências no coração de Jonas. E Jonas sabia que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, por isso, tolamente, ele tentou fugir da presença de Deus. Mas ele foi, e ele pregou uma mensagem, chamando o povo ao arrependimento. E o livro de Jonas fala de um quebrantamento em Nínive, de um arrependimento a partir do rei, a maior autoridade. Todas as autoridades, todos os súditos, até sobre os animais foi colocado pano de saco, no sinal de quebrantamento, de humildade, de arrependimento. Essa é a palavra aqui. Deus é absolutamente soberano e Ele chama ao arrependimento. Assim diz o Senhor: eis que estou forjando uma calamidade, formando um plano contra vocês, por isso convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam a sua conduta e as suas ações, em nome de Jesus. Um arrependido, um quebrantado, aquele que coloca a boca no pó, ele não lança sobre os outros a culpa, ele não tenta justificar seus pecados, lançando a culpa sobre o outro. Quem inaugurou esse tipo de prática foi Adão, a mulher que tu me deste. Mas uma pessoa arrependida, quebrantada, diante do santo Deus, só pode fazer um pedido: compadece de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, lava-me da minha podridão, da minha sujeira, purifica-me, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável. Aqui é uma advertência: se não houver quebrantamento, arrependimento, haverá juízo. Isso nos leva ao quarto ponto, versos 12 a 22. Infelizmente, queridos, e esse é o quarto ponto, Jerusalém rejeitou a mensagem de Deus. Jerusalém rejeitou o chamado de Deus ao quebrantamento. E ouçam com atenção, a partir do verso 12. Mas eles dizem não. Eles ouviram a mensagem de Jeremias, mensagem da parte do Senhor, e disseram não. E eu pergunto a você que está aqui no santuário, você que está acompanhando virtualmente, até quando continuará dizendo não à palavra do Senhor, ao chamamento do Senhor? Eles disseram não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas.
A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim, queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados. O texto que lemos aqui na liturgia de Isaías nos chama para andarmos pelo caminho do Senhor, pelo caminho da santidade. No entanto, o povo de Israel não andou pelo caminho da santidade, mas por caminhos não aterrados, andaram por desvios. Verso 16, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como vento leste, eu os espalharei diante dos seus inimigos, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele, contra Jeremias, e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. E lembrando que Jeremias falava da parte do Senhor, assim diz o Senhor. E quando eles estavam dizendo não a Jeremias, estavam dizendo não ao Senhor. E aí nós entramos aqui no quinto lamento de Jeremias, nessa profecia. Jeremias, então, meio que frustrado, diz: olha para mim, Senhor, ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome, ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas, que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem das suas casas, quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram a cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Verso 12 mostra um povo teimoso. Eles dizem não, é absolutamente inútil, seguiremos nossos planos, cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. E os versículos de 13 a 15 que lemos agora dizem que aquele povo era um povo teimoso, e teimoso porque havia se esquecido de Deus, dos feitos de Deus, do caráter de Deus, das promessas de Deus, da presença de Deus. Eles se tornaram idólatras, se curvaram diante de imagens de escultura, obras feitas pelas mãos dos homens. E aqui eu faço com temor e tremor uma advertência em nome do Senhor. Uma advertência para aqueles que foram criados no Evangelho e se rebelaram. Foram criados no Evangelho desde a tenra idade. Você sabia que seu pai orou por você quando você estava no ventre da sua mãe ainda? Sua mãe orou por você durante todos aqueles 9 meses de gestação. Ela orou por você. Você que um dia foi consagrado ao Senhor, foi trazido à casa de Deus, foi batizado. Seus pais assumiram um compromisso diante de Deus, de criar você nos caminhos do Senhor. E você se rebelou, você se afastou. Eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus, é tempo de acordar. É tempo de se arrepender. É tempo de mudar de vida. É tempo de dizer sim à palavra de Deus e não dizer não, mas sim à palavra de Deus. É tempo de clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quando nós olhamos aqui para o texto, queridos irmãos, nós percebemos que, infelizmente, para Jerusalém era tarde demais. Existe um tempo determinado pelo soberano para o arrependimento. No caso aqui de Jerusalém, era tarde demais.
O povo rejeitou a mensagem de Deus e fizeram mais, rejeitaram a mensagem de Deus e atacaram o mensageiro de Deus. Tentaram calar Jeremias que sempre fez o bem a eles. Jeremias pregou a palavra genuína, falou em nome de Deus, pregou a verdade de Deus. Jeremias intercedeu por eles tantas vezes, interpôs-se entre o povo e Deus, chorou pelo povo. Essa é uma das razões porque Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele chorava diante de Deus, em favor do povo, clamando a misericórdia. Eles tentaram calar Jeremias, o profeta que sempre lhes fez bem. Na verdade, o texto diz, eles devolveram o bem com o mal. Embora Jeremias intercedesse por eles, eles estavam cavando uma cova para capturá-lo. E aqui, caminhando para a conclusão, em umas aplicações, aqui nós temos o lado humano, né? Veja como nós humanos somos diferentes do Deus Santo, do Deus vivo, né? A gente percebe aqui a humanidade de Jeremias, é um homem santo, homem de Deus, chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor, ainda no ventre da mãe. Ele disse, num passo de uma criança, mas o Senhor disse, a todos quantos eu enviar você irá. Mas Jeremias, queridos, não era um homem perfeito, né? Homem perfeito somente o Senhor Jesus. Jeremias não era um homem perfeito. E agora, quando ele está pregando essa mensagem de arrependimento, e ele toma conhecimento das armadilhas que estavam planejando contra ele, queriam tirar-lhe a própria vida, e ele agora olha para o Senhor e diz, Senhor, estás vendo o que eles estão falando, o que eles estão planejando? E ele, como que lançando sobre eles um salmo imprecatório, né? Ele fala a respeito do juízo de Deus. E se você olhar cuidadosamente versos 21 e 22, todas essas coisas aconteceram quando os babilônios atacaram e destruíram a cidade de Jerusalém. Mas vamos ler juntos o verso 23, todos juntos. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Eu parei aqui nesse texto. Age contra eles no tempo da tua ira. Quem está falando aqui é Jeremias, está falando com o Senhor. E eu pergunto, Jeremias, o profeta chorão, é vingativo? Né? Olha para eles, Senhor, olha o que eles estão dizendo, olha o que eles estão fazendo. Senhor, age contra eles na tua ira. Queridos, o que podemos dizer, e essa palavra trouxe alento ao meu coração, o que podemos dizer é que Jeremias não demonstrou a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava na cruz, depois de todo o processo de humilhação, que começou com a encarnação, e depois de ter sido desprezado, mais rejeitado entre os homens, depois de ter sido crucificado, as pessoas estavam ali, passando diante dele, meneando a cabeça, zombando, blasfemando. E qual foi a palavra do Senhor Jesus? Uma das palavras da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus orou pelos transgressores, pelos inimigos. Jeremias pode ter errado na sua ira. Ele disse: eu tenho feito bem a esse povo e esse povo me retribui com o mal. Ó Senhor, age na tua ira contra eles. Por outro lado, não podemos menosprezar que Deus é um Deus santo, é misericordioso, é bondoso, é gracioso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus está em que o ímpio se arrependa e viva. Esse é o prazer de Deus. Inclusive a Bíblia diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende.
mas não podemos deixar de considerar a severidade de Deus. Considerai, diz a Bíblia, a bondade e a severidade de Deus. Deus é santo, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é complacente, Deus é perdoador, Deus é paciente, mas Deus é fogo consumidor. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade. Ele haverá de manifestar o seu juízo sobre todos os impenitentes, aqueles que dizem não à graça, aqueles que dizem não a Jesus, aqueles que dizem não à obra perfeita e completa de Cristo. Como podemos aplicar essa palavra, queridos? O profeta Jeremias foi chamado por Deus à casa do oleiro para ver o que ele fazia, mas a lição é: como o vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Essa mensagem fala da soberania de Deus e é um chamamento ao arrependimento. E eu queria fazer breves aplicações, vou apenas pontuar. Primeiro, Jeremias 18 deve infligir temor sagrado no nosso coração. Deus é santo, um temor sagrado no nosso coração. Segundo, Ele é o oleiro, Ele é soberano e Ele tem o poder para destruir sem aviso prévio. Terceiro, agora mesmo, você que está aqui, você que acompanha, peça misericórdia ao santo oleiro, agora mesmo. Volto ao versículo de número 11. Ouça essa palavra com especial atenção. Convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Suplique a Deus que perdoe os seus pecados. Talvez você diga: eu fui longe demais, acho que não tem volta. Não menospreze o poder gracioso de Deus. Ele tem o poder para tomar uma vida, por mais estragada que esteja, e fazer dessa vida, uma nova criação. Confie em Jesus para a salvação. Escute essas palavras, Salmo 103, versos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, nós somos barro, mas Ele se compadece dos que o temem. E por fim, eu queria trazer aqui uma palavra consoladora. Ele é o oleiro. Ele pode nos dar uma nova vida, Ele pode endireitar a nossa vida. Quem sabe sua vida tem sido marcada por decepções, por perdas, tristeza profunda. Quem sabe você pensa assim: olha, minha vida não tem mais sentido, não tem razão de ser. Ele é o santo oleiro, Ele tem o poder para moldar, para mudar, para fazer de você uma nova pessoa para o louvor da glória de Deus. Ele é o santo oleiro, Ele tem esse poder. Essa é a mensagem. Confie no divino oleiro, em nome de Jesus. Amém, amém.